Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, neste dia 18 de julho de 2017. O Atualidades Pampa está entrando no ar com as notícias que marcaram este dia. Aliás, acho que em todo o Brasil a notícia mais quente é o frio. Porque em todos os lugares deste país só se fala no frio. Não se fala em nenhuma outra coisa que não seja o frio. Ou alguém ouviu falar em alguma outra coisa que não seja o frio e a grande apreensão que a nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Gaúcha fez de LSD aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a maior apreensão deste tipo de droga feita no estado do Rio Grande do Sul. Porque droga por droga, né, que nós estamos falando todo dia e vendo passar pelos noticiários, esta foi a mais importante. Não sei aqui dos colegas da bancada, tivemos uma baixa no dia de hoje na nossa bancada, que é a Carla Krieger, que está com problemas de garganta, de voz, está sem voz. Porque essa mudança, quer dizer, um dia 28 graus, no outro dia 3... Quem é que não existe, né? Não é nem no mesmo dia. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Domingo acordou muito quente. Tu estás fanha? Não, eu... Tu estás fanha. Eu só estou esperando outubro, novembro, porque setembro, também com a mudança da temperatura da primavera, também já me deixa um pouco com alergia. Eu só volto ao normal em novembro. A recuperação é só no final do ano. Que doido, né? A Carla está sem voz, o Chicão Tofani está um pouco abalado também. Meia boca. Meia boca? O que seria meia boca? Que doença é essa, meia boca? O problema é que eu me acordo tarde, Magda, e é o seguinte, eu tenho aquele rolê na cama, então fica tossindo. Ai, rolê na cama, o que não é muito agradável. Trabalho na cama com 2 telefones. Falar em rolê. Oh, que bonito. Falar em rolê. Ah, não, mas sobre... Foi atendendo recomendações de quem? do público-alvo. Quem é o público-alvo? Ontem eu recebi uns torpedinhos aqui dizendo: Vitorino, vai fazer frio, não esqueça aquela gola pra gente. Não, eu botar assim, pra gente sacanear. Tá, mas eu vou dizer, olha, eu vou fazer uma justiça ao Vitorino, tá né? Bem, hoje ele tá o Vitorino colocou aquela blusinha verde-limão. Aquela. Mas ele deu uma enroladinha. Hoje ele teve algum apoio. Tem uma enroladinha a mais. Mas ele botou uma blusinha nova por sobre aquela velha. É que tá mocoseado, então. Não, tá mocosado bem. Gostei, tá bem mocosado. Porque essa azul marinho que tá em cima é novinha. Pois é, eu não vim preparado para receber elogios. Eu vim preparado para ser sacaneado. Aí quando eu fiquei certa. Mas agora tu acertaste, tá linda. Vitorino, a blusa nova tá linda. Eu não concordo com a Magda e não curti, não. Eu sou mais o estilo do Chicão. Essa junção aí do azul. Eu gosto de marinho com limão. Eu sou mais o estilo do Chicão, esse chapéu e tal. Estilo All Black. Eu achei mais fashion. Vai, Cris Bart, Mas eu não discordo mais do Vitorino, porque eu não quero mais briga. Todo dia. Aí, Chicão. É verdade. Não, primeiramente, tu tá entre mim e o Chicão, por quê? Porque a Carla não veio e aí eu tive que sentar aqui. Mas o que ela falou é que eu não vi. É que a Cris Bart, ó. Bom, senhoras e senhores, vamos começar o nosso Atualidades Pampa, que é um programa de notícias, e assim ele será feito. Não é, Gustavo Vitorino? Vamos começar Qual foi a notícia do dia? Vamos começar coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, obviamente, né? Coisa boa. As negociações com a justiça americana envolvendo as ações contra a Petrobras começaram. Isso que é boa, hein? Não, um acordo de leniência, um acordo da Petrobras com a Justiça de Nova York pode, digamos assim, pelo menos em território americano, sufocar mais de 90% das ações ou do montante em que a Petrobras está sendo acionada naquele país. O acordo vem sendo negociado. O Pedro Parente, presidente da Petrobras, já abriu as negociações, já tiveram perto de um acerto, faltou pouco. O grande problema são os fundos de pensão americanos. Os fundos de pensão americanos compraram muitas ações da Petrobras porque a Petrobras vendia uma solidez que ela nunca teve. Vendia uma gestão profissional que ela nunca teve. Vendia um poderio que ela tinha
mas que foi usado para o mal e não para beneficiar os seus acionistas. E por conta disso, houve então uma série de ações por parte dos fundos de pensão que queriam indenização para a compra de ações da Petrobras, que caíram a menos de 30% do que valiam com o escândalo que estourou no governo Dilma. Então, essa negociação, Magda, é interessante. Alguém vai dizer, manda os americanos catar coquinho e deixa por isso. Não, não é assim. É que essas ações têm uma implicação muito significativa. Envolve navios da Petrobras circulando no mundo inteiro, envolve direito internacional, envolve operações bancárias. Então, é uma coisa complexa. Se deve, paga. Vamos negociar o que a gente deve. Agora, prepare-se, vai sair do seu bolso. Sabe por quê? O Ministério da Fazenda admitiu hoje à tarde de que estuda um novo imposto ou a ampliação do imposto sobre combustíveis. Ou seja, o seu Henrique Meirelles parece que é pago para ficar o dia inteiro pensando em como sacanear o cidadão. Seja na legislação previdenciária, seja na legislação trabalhista, seja com mais imposto. Não se vê ele cortar despesa, não se vê corte de despesa. Muito pelo contrário, liberaram com muita alegria e satisfação milhões para os parlamentares que estão votando a favor do Temer nessas ações que ele responde lá na Câmara Federal. E aí não tem dinheiro. E aí falam em estudos para aumentar o imposto sobre os combustíveis, para suprimir problemas de caixa. Não, a propósito de dinheiro... Comecei com uma boa e ficou ruim, né? Ficou ruim, pois eu ia dizer, ficou ruim. Pois a propósito de dinheiro, Gustavo, e até de Petrobras, o juiz Sérgio Moro, né? Ele esclareceu também no dia de hoje os 16 milhões, aqueles da suposta conta da empreiteira OAS com o PT, que serão destinados aos cofres da Petrobras, né? A conta é objeto na ação do triplex, aquele do Guarujá, né? É que assim, sempre que você tem uma decisão judicial, você tem um prazo para entrar com embargos de declaração. Sim. O que são os embargos de declaração? Sim. É quando você questiona o juiz, não que ele vá mudar a sua opinião, a sua decisão. Pode até mudar, mas é raríssimo. Normalmente, em sede de embargo de declaração, o juiz explica termos que ficaram obscuros, ou seja, são termos obscuros, omissões ou contradições. São os 3 tópicos que o juiz pode ser questionado na sua decisão. A parte que não se sentir satisfeita questiona o juiz sobre esses 3 aspectos. Repito, sobre omissão, contradição ou obscuridade, algo que não ficou bem explicado. Muito bem. Quando entra esse recurso, o juiz tem prazo para responder. O juiz Sérgio Moro respondeu os embargos de declaração da defesa do Lula hoje e explicou uma série de coisas. Inclusive, comparou as operações do Lula em termos de corrupção às do Eduardo Cunha. E, ao mesmo tempo, confirmou que está repassando os direitos do triplex do Guarujá, no edifício Solares, para a Petrobras, como forma de cobrir o rombo que a propina provocou no caixa da Petrobras. Assim como também essa conta no exterior, lá de 16 milhões que encontraram, também está tudo sendo repassado para o caixa da Petrobras para restituir a empresa. Muito bem. Mário Barcelos, tu tens notícias de Bolsonaro? Tenho notícias importantes do Bolsonaro. Do tipo? Que ele está procurando um novo partido, um partido pequeno que não tenha passado. Por quê? Por quê? Uma pesquisa que saiu essa semana, Data Poder 360, o Bolsonaro aparece em empate técnico com o Lula. Sim. O Lula 26% e ele 21%. Ele diz o seguinte: não adianta eu entrar para um partido grande e enrolado em denúncias. Estou à procura de um partido que não tenha esse tipo de problema. Então ele foi procurar o Emael. O Emael é um gaúcho que foi embora para São Paulo, advogado, etc. Ele sabe que tem esse partido lá. Só que o Emael não abre mão dele ser candidato. Aliás, o Emael e Soro Caseiro tem uma semelhança muito grande, que é o famoso insista aquele, né? Ele é candidato desde sempre, desde que ele inventou esse partido. É o chuchu da política, é o nada que a gente enxerga. 60 mil votos ele fez, mas eu tenho... Se essa pesquisa aqui, essas pesquisas, muitas pessoas duvidam, eu não duvido de pesquisa, não sei por que faria uma pesquisa fajuta nesse aspecto, né? Que ele esteja com 21, ou que ele está com 21, é que o Lula tem 26, realmente ele já está no segundo turno, se for a realidade. E a tendência é uma tendência anti-Fórmula 1. A Fórmula 1 tem uma teoria que o piloto está na frente, dificilmente o que está atrás vai ultrapassar.
a tendência é ele abrir mais. No futebol é a mesma coisa. A tendência é o Corinthians abrir mais de Grêmio e outros. Na política é o contrário. Na política, quem está em segundo, Magda, pelas pesquisas, ele está chegando para ultrapassar o primeiro. Então, o Bolsonaro deve ultrapassar o Lula nas pesquisas. E para encerrar, ele disse o seguinte: com as redes sociais, eu não preciso mais do rádio e da televisão. E a rede social, ela democratizou a política. Talvez grandes investimentos em propaganda hoje se tornem inócuos, porque a rede social todo mundo tem acesso praticamente de graça, sabe? Agora, eu não entendi, vocês estão falando de rede social, eu não entendi por que a oposição da Câmara de Vereadores de Porto Alegre entrou na justiça contra o prefeito Marquesan para impedir que ele utilize as redes sociais. Por quê? É uma pergunta que eu deixo no ar. Eu queria que alguém me respondesse. Sim, mas a Câmara não justificou? Não foi a Câmara, foi o grupo de vereadores da oposição. Sim, para que o Marquesan não utilize mais o Twitter, Instagram e Facebook. Democracia não tem mas mais. eu não sei qual é o fundamento, porque o prefeito tem esse hábito, ele grava vídeos e deixa recados, né? Cada um a rede usa social, né? comunica como quer. Sim, eu não entendi por que entrar na justiça. Será que é porque é de graça? Não sei, queriam proibir ele, não sei o quê. Tem uma gravação do Marquesan na internet dizendo isso, olha, o grupo de vereadores de oposição entrou na justiça contra mim para impedir que eu me manifeste pelas redes sociais. Vou procurar ver se tem alguma coisa. Por quê? Acho um absurdo também quererem cortar, né, essa mídia do Podar nosso o cara, prefeito. né? Não pode. Podar o nosso prefeito. Eu só não gosto quando ele posta os videozinhos dele dançando Despacito, dançando sei lá o quê. Mas por que tu não gosta? pode dançar? Porque eu acho que é muito forçado, sabe? Mas eu concordo acho com a que Jéssica. Eu concordo com a Jéssica. o prefeito, ele tem que se preocupar em fazer o que a nossa cidade Mas precisa. ele não tem direito a lazer, divertimento? Não, Tem, mas não é lazer. Mas eu acho que... a liturgia do cargo. Eu acho que, Vitorino, o prefeito também tem jeito de fazer uma brincadeira. Isso é um fair play da profissão. Você não vai ficar um cara muito rígido, monolítico, só, chato. Sim, mas eu acho que tem que ter limites. Eu acho que tem que ter limites. Ele só faz isso. É que, sei lá, é que eu acho que assim, não dá, se for uma coisa natural, se a gente já conhecesse um prefeito que é assim, que é brincalhão, mas não. Então o prefeito de Pelotas não passa para ti. Mas é que o prefeito de Pelotas ficava o dia todo sem camisa, tocando violão para ganhar as gatinhas. Mas aí é uma questão de opinião. Pra ela não pega bem. Ela acha que não combina com ele, que ela acha que aquilo não, que ele não tem essa descontração, é uma questão de gosto. Eu acho que é mais pra tentar camuflar Vitorino os também problemas acha de que Porto não é Alegre. legal. Eu já não acho nada. Eu acho que não é normal. Não sei, não vi, não vi. Cada um recebe de uma Eu maneira. acho que cada um usa as suas redes sociais como quer. Eu também acho. O guri de Pelotas, o prefeito Boa Pinta, se mostrar pro mulherinho sem camisa. Cada um governa as suas próprias redes sociais. Mas não teve o ator aquele da Globo que mandou vídeos íntimos, ele e a namorada trocavam vídeos íntimos, e aí um desses vídeos caiu na internet. Aí foram encher o saco dele, ele foi sincero. Fiz e daí? É o cara de 80 anos aqui. É o velhinho? O velhinho aqui. Qual é o problema? Velhinho? Não é o caso do Estênio Garcia. É desse ator agora, como é o nome dele? Eu não vejo. Agora, eu não sei. o José Loreto. Agora, Sério que vazou? José Loreto. Aquela mulher dele é maravilhosa, vazou. Débora Nascimento. Não, tu tá falando de Estênio Garcia, tá falando de José Loreto. Estou falando da Débora Nascimento, que é casada com o Loreto. Sim, mas a peladura era dele, não era dela. Só ele. Peladura é bom. Não, o rapaz oferecia pouco perigo, não tinha problema. Mas assim, apareceu o negócio. Sério, vocês já estão fazendo As fotos do rapaz lá, as fotos... Não, a vaga de garagem era pequena. Então, o rapaz Cara de apareceu... nojo da... Aí foi Não, eu entrevistar... estou escutando o que ele está falando. Aí foi entrevistar o... Ele disse, tá, e qual é o problema que tem? Claro. O vídeo que eu mandei pessoal para alguém conseguiu... Gente, vamos botar quando na as internet. pessoas se expõem, elas estão expostas ao gosto ou não dos outros. Exato. Isso aí. O que eu Tá falei do sujeito a nosso crítica. prefeito, eu acho que também todo mundo usa as redes sociais como quer. A única coisa que eu disse foi o fato de ele postar esses videozinhos, não só ele postar, dele estar nessa situação, sabe? Não pode postar nas Eu redes acho que sociais. existem limites, acho que existem alguns limites pela liturgia do cargo. Sim. Acho que não ficaria bem, por exemplo, para um desembargador, uma determinada postura. Fazer um ensaio Fine
Reinhardt Não pelado. fica legal. Tu já Agora, pode eu fazer. já posso fazer sua artista? Agora, como artista, é o caso do ator da Globo. O ator da Globo foi perguntar pra ele, sabe qual é o problema que tem? Eu mandei pra ela, a gente tava de sacanagem, que eu tava aí. É tudo pra Vocês olharam, É vocês artista. são mentidos. É artista. Exatamente. Agora, não ficaria legal para um governador do estado, um desembargador. Por exemplo, a mim não interessou olhar nem o prefeito dançando Despacito, nem o José Loreto. Pois então. Então, eu não vou ver, não me interessou. Já me interessa saber o Não, que o Zé vocês Loreto já... você não veria nada. Viu? Hã? O Zé Loreto você não veria nada. Não tem nada. Ah, vai te Meu deitar, Deus. vai te Sério? deitar, Não tem nada em Vitorino. casa? Um gato, um guri Gato de novinho. armazém, Um como é que guri novinho, todo Eu bonitinho. tô a fim de ver ele. Ah, pede pra Dona Jéssica Magda te Beatriz, mostrar. eu fiz um comentário para a Pois não. senhora na abertura do programa Pois a não. respeito de um restaurante que tinha na antiguidade. O restaurante do De uma, China de uma pergunta que um rapaz metido naquela época fez, como é que era? Eu não posso repetir Não aqui, pode não dá, repetir. senão eu sou Se tu demitido estás por me justa pedindo causa. permissão, vou dizer que tu não pode reproduzir a nossa Mas a senhora conversa. gostou da conversa, Achei a senhora tá maravilhosa. rindo. Achei que não interessa, conversa né? maravilhosa. Não interessa. Falar em neologismo. Não, eu não estou Não, nem querendo vem com palavra mal. neologismo, já que é sacanagem. Lê aí o WhatsApp. Não, eu gosto. Ele tá Lê botando o a WhatsApp. sacanagem. Ele vem com essa coisinha verde de limão, ele fica Magda, excitado. o primeiro WhatsApp, Ele tem o primeiro fritos. WhatsApp de hoje é elogiando você. Diz assim, ó, Magda, você está simplesmente deslumbrante hoje mais do que nunca. Parabéns. Você obrigada. se superou, encheu meus olhos. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Por favor, leia, Obrigada, Vitorino. beijo. Obrigada, Luiz Fernando. Então, tem um outro aqui sobre a consulta pública que está sendo colocada na internet pelo Senado. É muito interessante, Pois as pessoas tem devem acessar E aquilo. as pessoas estão todas mandando um WhatsApp Pois é. um pro outro dizendo que é para votar, é Tem, isso? tem umas Explica, propostas bem por favor, interessantes, por explica. exemplo, como a redução de senadores e deputados, a retirada de benefícios como auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio educação, auxílio não sei o que, esses auxílios não sei o que eles penduram para o salário duplicar. É bem interessante. Acesse o site do Senado e veja lá, consulta pública. Tem uma série de consultas e de propostas públicas onde você pode entrar e assinar. Você entra e assina. E a sua assinatura é exclusivamente o seu e-mail. Só isso. É muito legal. E olha, tem coisa lá que já andou, viu? Tem coisa que virou projeto de lei e andou. Sim, porque e com a participação da população. Da população. Com a Você participação da população. Você precisa de um número X de pessoas, de assinaturas, né, para esse projeto poder tramitar. E eu acho importante que tu estejas falando sobre isso e que a gente fale sobre isso, porque tem muitas coisas que às vezes surgem na internet ou surgem no WhatsApp, ou que são divulgadas e ficam circulando por aí, que não são verdadeiras ou que às vezes são uma bobagem. Mas existem outras que são coisas importantes, são verdadeiras e que são boas das pessoas participarem, né? Essa aqui, não é? Ó, pessoal, a consulta pública para a redução do salário dos senadores e deputados, é isso? Infelizmente, temos apenas pouco mais de 1.234.000 votos, precisa de 1,5 milhão de assinaturas, segue o site do Senado São Federal. vários. São vários, né? Na verdade, você acessa o site do Senado e lá tem propostas públicas, né? Propostas de projetos de lei de iniciativa, as ações populares. Sim. Lá você tem várias ações, você pode votar na que você quiser, mais de uma, inclusive. Aqui, ó, mais um torpedo aqui me xingando, essa sacanagem. Qual é? Do O que Charles você tá Sabará tá dizendo, pô, que coisinha ridícula que você tá, Vitorino. Aí eu abri a foto dele, até vou mostrar a foto dele pra você. Não, passa para mim que eu abro aqui. Aqui, olha que é o ridículo. Ai, não deu, caiu aí. Caiu. Pera Posso aí. contar uma historinha rápida? Faça-o, por favor. Eu estou lendo um não precisa livro. nem esse texto tão rápido. Um livro. Antes de dar opinião sobre o Sabará. Ah, isso Sabará parece o Roy Rogers. Eu estou lendo um livro Carinhoso, Sabará. com duas personagens da história, duas personagens muito conhecidas, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt. O nome do livro é Winston e Franklin. E o livro conta histórias fantásticas porque eles tiveram, durante toda a sua convivência na Segunda Guerra Mundial, eles tiveram 2.000 cartas de ambos os lados, contando histórias, fazendo pedidos, etc. E uma das cenas que eu mais gostei foi a cena do Natal de 1941, estoura a entrada na Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, após o ataque a Pearl Harbor, e Roosevelt chama o Winston Churchill para ir à Casa Branca. E no Natal, ele está lá, antes da comemoração, o Winston Churchill está tomando banho e sai
pelado do banheiro. Hoje tu tá forte. Bate a porta, o presidente Roosevelt abre a porta e vê que ele está pelado. E ele vai fechar, claro, né? Fair play, fecha a porta. Quando ele vai fechar a porta, o Winston Churchill diz para ele, isso é real o que eu estou dizendo. Presidente, não precisa ir embora, eu não tenho nada a esconder do senhor. Oh, que texto, hein? Não tenho nada a esconder para você ou para o senhor, não sei exatamente o termo. Você vê o grau de amizade que esses dois começaram e ampliaram no decorrer da sua vida. E a última foto desse livro mostra o Winston Churchill com sua esposa na cova onde foi enterrado o presidente Roosevelt. Que no final ele estava totalmente na conferência de alta, ele estava muito mal, não tinha mais condições de ser o grande gestor dos Estados Unidos. Pode entrar, porque eu não tenho nada a esconder. Ô, Cris Bartz, sabe que eu me lembrei de ti hoje? Foi hoje, quando eu ouvi os assuntos sobre Neymar e PSG, não sei o quê. Ontem tu puxasse esse assunto aqui com o Chicão, e o Chicão deu uma opinião e não foi isso que aconteceu, né? Pois é, não é nada confirmado. Sim, claro. Mas as especulações estão cada vez mais evidentes de que, sim, Neymar estaria deixando o Barcelona e indo para o PSG, Chicão Tofani. Ontem a gente cantou essa pedra, hein? A gente falou, Grenal, sobre isso, mas não tem nada acertado. Não, nada acertado, mas isso borbulha cada vez mais. Quem acredita que onde há fumaça há fogo, talvez sim, Neymar esteja indo para o futebol francês, onde ele será a grande estrela. Porque no Barcelona não tem jeito, a grande estrela é o Messi e vai ser o Messi por muito tempo. Mas, querida, com um grande detalhe, esse é um time que não é um time vencedor. Até no Campeonato Francês é um time rico, mas no Campeonato Francês perdeu para o Monaco, na Liga dos Campeões não passa de semifinal, ele não vai ganhar que nem a projeção que ele tem no Barcelona. O Campeonato Francês não é o campeão de pay-per-view, não passa para o mundo todo. Eu acho que não seria a hora dele sair, na minha opinião, né? Fosse mas tu não acha que no PSG ele vai ser o primeiro? Claro, no PSG ele vai ser a grande estrela lá, porque o time não tem, só tem o Cavani, que é uma estrela que não se compara com ele. Mas eu ficaria no Barcelona, porque dinheiro por dinheiro não vai alterar muito a saída dele. Eu acho que vai alterar quando ele sair daqui a 4 anos com o passe livre. Mas eu acho que o jogador que vai ter que sair do Grêmio é o Luan. Porque o Luan é um baita jogador e o Grêmio, se não vender ele agora, em janeiro vai ter que entregar, vai ser igual o Ronaldinho. Ele pode assinar um pré-contrato com um time europeu. Mas não existe a possibilidade de ele ir para a seleção? Não, vai ficar ele mais vai para a seleção, ele vai. Mas aí tem uma coisa. Vai ficar mais valioso. Ele tem que assinar um contrato com o Grêmio antes. Se ele não assinar, ele vai para a seleção, é melhor para ele. Porque ele pode ser campeão do mundo. E quem quer o Luan? Quem é que está mais interessado? Estava interessado a Inter de Milão, mas a Inter de Milão queria rodar ele com outro time italiano, que eles acham ele muito jovem. Eu acho que... Sampdoria. Exatamente. Que idade ele está? Tem 22, 23. Não é muito jovem, mas eu acho que o grande lance para o Luan seria o Barcelona se desfazer, por Barcelona também, se desfazer do Neymar com uma quantia enorme de dinheiro e contratar o Luan. O Luan é um baita jogador. Tudo bem, é diferente do Neymar, mas é um jogador especial, fora de série, eu acho. Jogador elegante, passadas compridas, Chicão, chuta forte, de cabeça erguida. O que a Cris falou, na cabeça do Neymar, ele tem razão. É melhor ser cabeça de camundongo que rabo de leão. Mas tem uma coisa, querido, na cabeça de camundongo, tu não brilha muito. O rabo de leão está sempre sendo o rei da savana africana. E esse PSG na Liga dos Campeões não vai fazer nada. A não ser que vão montar um mega clube, um mega time. O problema é a localização do rabo. Entre o rabo e a cabeça aí é uma coisa muito de clube, de estrutura. Se tu vai para o Manchester United, é um rabo excelente, uma cabeça maravilhosa. Não, vamos falar sério, nós estamos falando sério aqui. É que assim, nós estamos falando sério, nós estamos falando de qualidade de... Se vai para o Tottenham, por exemplo, o Tottenham é um time de segunda linha? Não, time de primeira linha. Primeira linha, mas não brilha. Mas na Europa ele é segunda linha, então seria o quê? É o PSG, o Tottenham. Não, o PSG é mais. Mais no nome, mas na realidade o Tottenham tem sido igual ao PSG. Mas presta atenção assim, não é dinheiro o caso. Não é ele jogar quer aparecer, na Europa. ele quer jogar, ele quer aparecer. É a vaidade dele. Então ele pega um outro time, pega o Manchester City, Manchester United, acho que até o próprio Chelsea é melhor que o PSG. O PSG perdeu o campeonato francês pro Mônaco.
Mas é fashion o PSG. Mas porque é por causa de Paris, né? Ele quer morar em Paris, tá? PSG. Olha aqui, ó, voltando a falar do prefeito, os nossos telespectadores retomam não, eles opinaram quando nós falamos sobre o prefeito e agora vamos ouvi-los. Olá, boa noite. Prefiro que a respeito do prefeito Marquesan, vocês falem sobre a decisão dele de acabar com o Unipoa. Eu particularmente achei horrível, não vai ajudar os estudantes pobres em nada, pelo contrário. Daqui mais um tempo voltamos à realidade, onde só ricos fazem curso superior e pobres curso técnico, ou nada, apenas se transformam em trabalhadores sem profissão. Realmente, esse corte que o prefeito fez, né, nessa programa, né? Pois é, nesse programa, tu falaste alguma coisa sobre isso? Por que isso aconteceu? É falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro. A Prefeitura de Porto Alegre tá quebradinha. A Prefeitura de Porto Alegre começou a parcelar salário. Mês que vem vai parcelar de novo e mais. E no outro vai parcelar mais. Não tem, a Prefeitura de Porto Alegre está quebradinha. Não tem. Paga salários, alguns incompatíveis com a realidade dos municípios. Não tem, o prefeito não tem muito o que fazer. E aí, se ele for mexer nisso, ele tentou mexer nisso, aí a própria base aliada da Câmara de Vereadores derrubou o projeto de criar um teto de salário para o município. Uma própria base dele. Pô, eu xinguei a oposição aqui. E não os vereadores me ligaram, Vitorino, olha só. Aí mandaram, o vereador, professor, esqueci o nome dele, do pessoal, ligou para a rádio lá, falou comigo, disse, mas quem derrubou foi a base do governo. A Cláudia Ruschel ficou aborrecida com vocês. Ela disse, tá. Se fosse um presidente norte-americano, um Obama, que dançasse no vídeo de sua timeline, rede social, aí garanto que a Jéssica e o Vitorino iriam elogiar. Como é o Marquesan, o nosso prefeito, achou errado. Por favor, diz a Cláudia Ruschel. Não deixa de ter razão, porque o Marquesan publicou um vídeo, uma foto, comendo uma pizza em casa, uma coisa assim. Todo mundo malhou o cara também. Agora é o problema... mas é que ali, aí não foi só porque ele estava comendo pizza. Não é a pizza. A Jéssica apontou bem. Foi dançando um Despacito. Foi dançando Despacito. Eu não critiquei o fato dele expor a vida dele ou dele usar as redes sociais como ele quer. Eu só acho que Porto Alegre tem muitos problemas e o fato dele estar dançando Despacito, ainda rindo, eu acho que não cabe. Eu acho que não é o momento. Só isso. O Obama tem carisma. Eu acho que o Obama não tem problema nenhum em ele dançar, porque ele combina com isso. Agora, o nosso prefeito... mas é por isso que cada um tem a sua leitura, gente. Mas que barbaridade. O que ele disse? O Trump tem carisma, o Obama não tem. O Trump tem o carisma. Quem tem carisma? O Trump. O Trump tem carisma de uma espiga de milho verde. O Obama, coitadinho. Isso não é carisma. Você tá louco? Nos Estados Unidos, nem o Obama quer. Nós não estamos falando do que fez os Estados Unidos, estamos falando de carisma. É chefão, é atitude, carisma é outra coisa. Olha a mulher do O Obama quer carisma. O Obama quer deu certo, sim, Chico. O problema é que o Trump quis cortar tudo que o Obama fez. O que é carisma? Achei finalmente uma mensagem que me elogia. Entre 400 e pouco, eu vou passar para as gurias ali, então. Vou passar para as gurias. Bem tendencioso. Bem tendencioso. Estava procurando que me elogia aqui, mas me elogia por motivos. Mas que me elogia por motivos poucos convencionais. É o casal Beatriz. É o casal Beatriz e Edson, que está dizendo que estão gostando porque eu estou usando as cores do time de futebol americano deles. É um time de Seattle, o Seahawks. Legal. O Vitor Zé tá lindão, fãs do programa. Eu gosto dessa cor marinha. Em compensação, a Débora Santos diz o seguinte: boa noite, bancada lindo e quase todos fecham. Pelo amor de Deus, conclama alguma loja de vestuário para vestir o Vitorino, por favor. Amo assistir vocês. Débora Santos de Novo Hamburgo. A Nádia de Teresópolis também está me xingando. Meu Deus, o que é o verde-limão da gola do blusão? Dá o WhatsApp. Campanha do agasalho, Vitorino. Tanta gente não quer. É só com o Vitorino. Não quero, eu gosto. Bom, você já fala todo o programa, agora vai tudo bem. Vamos fazer o WhatsApp passear um pouco. E já vou dizer para vocês, estou me lixando do que as pessoas pensam. Vamos fazer o WhatsApp passear, então, para não reclamar. Vai lá para a querida, daqui a pouco eu gosto dessa blusa quentinha. E eu tô com a cor do Seahawks de Seattle, para vocês saberem. Como é que é?
Tô com as cores do Eu gosto dessa cor. Seahawks de Seattle. Olha aqui, ó, Luiz Carlos Girão Danda. Como está o bandido Aécio, de estimação desta bancada tendenciosa? Cara, eu não gosto do Aécio. Pô, Aécio. O Aécio tá super bem. Me enganou. Tinha que estar em cana, né? Tá super bem. Aliás, tá falando em cana, Ele vai também. o TRF1 hoje soltou por unanimidade o ministro. Teve um ministro lá, desembargador lá da primeira região, desembargador federal da primeira região, que soltou, e aí foi para o Ministério Público recorreu e foi para o terceira Câmara, que votou por unanimidade hoje, o Gedel está solto. E não tem... Tornozeleira. Tornozeleira. Então, se é que não precisa de tornozeleira, tá tudo bem. Ele é bonzinho, tem casa. A gente controla. Que esculhambação, né? Eu quero fazer uma homenagem ao grande aniversariante do dia de hoje, chamado Nelson Mandela. Conversas que eu tive comigo, prefácio apenas um cidadão que é desconhecido e tal, chamado Barack Obama. É o homem que escreveu o prefácio desse livro. Esse livro é interessantíssimo porque conta a história desse grande homem do século passado, que foi Nelson Mandela, o primeiro presidente da África, o homem que acaba com o apartheid, aquela divisão onde nas praças, por exemplo, o negro podia sentar num banco e o branco no outro. Em restaurantes, o negro não podia entrar, banheiro não podia entrar. E o país era deles. O país era deles. E ele escreve aqui, o presidente Nelson Mandela, dizendo o seguinte, já nos seus últimos anos: a civilização ocidental não apagou totalmente minha origem africana. E não esqueci meus dias de infância, quando nos reuníamos em torno dos mais velhos para ouvir a riqueza da sua sabedoria e experiência. Era o costume dos nossos antepassados e na escola tradicional em que crescemos. Ainda hoje respeito os mais velhos da nossa comunidade e gosto de conversar com eles sobre os velhos tempos, quando tínhamos nosso próprio governo e vivíamos em liberdade. Porque ele era de uma tribo, ele era um chefe, o pai dele era um chefe tribal e deu para ele todas essas orientações. 27 anos na cadeia, inclusive nesse livro aqui, se você tiver oportunidade, está aqui, ó. Eu não sei se dá para mostrar, acho que não pega essa fotografia aqui, né? Essa é a cela onde ele ficou confinado durante 27 anos, o Nelson Mandela. Que ano ele foi solto? Eu me lembro disso. Foi na década de 90, final da década de 80, início da década de 90. Hoje ele estaria completando... Essa é a cela dele? É isso, 99 anos no dia de hoje. Agora, o que me deixou mais triste, dona Cris, foi quando da morte dele os netos foram lá brigar pelo espólio. Mas é sempre assim, Por que você acha que serve família? Uma imagem, assim. um homem fantástico como esse, né? Um homem que deixou um legado extraordinário para o seu país e para o mundo. Aí os netos vão lá brigar. Eu quero pedir para os nossos telespectadores assinarem o WhatsApp. Muitos brigam antes da por favor. O meu espólio é só livro. Eu adoro viajar, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Eu já estive na África do Sul e eu fui a Johannesburgo e eu fui no Museu do Apartheid. E até hoje, o Johannesburgo conserva muito, claro, não a política, mas os lugares... Você Soweto? Não, Soweto. O bairro onde estavam confinados. As histórias que tem lá são tristes. Tem um filme chamado Distrito 9, que é de um diretor sul-africano, feito na África do Sul, o filme é um retrato fiel do que era o tratamento dado aos negros na África do Sul. Apanhavam todos os dias. O filme Distrito 9 usa um neologismo, né, de seres espaciais de outro planeta, que teoricamente seriam diferentes da gente, por a gente não conhecê-los, seus hábitos. Então eles foram confinados, criaram um bairro só de alienígenas. Assistam, o filme se chama Distrito 9, é um filme da África do Sul, feito por um diretor africano, com atores sul-africanos. O filme é espetacular, mas é um neologismo assustador, Magda, porque retrata de uma forma figurada, ficta, o tratamento que era dado aos negros num país em que eles são 92% da população. Agora, mudou muito a África do Sul, o cenário, até da criminalidade, depois da Copa do Mundo, né? A Copa de 2010 diminuiu muito. Eu fui logo após a Copa de 2010 e era o que se comentava. A grande obra do Nelson Mandela foi quando sair da prisão e darem, digamos assim, lutar pelo apartheid, ser eleito. Quando eleito ele disse: não vai haver vingança,
não vai haver reação. Nós não vamos fazer para os brancos o que fizeram para nós. Ele tinha uma mensagem a de África paz, agora né? é de todos os africanos. Tem um filme Ele que não tem fala um do Nobel? rugby. Tem um filme... Marne. Hã? Ele não tem um Nobel, o Mandela? O Mandela tem. Da paz. Tem, É, tem da o Nobel paz. Da paz. Tem um filme, tá me fugindo o nome, os nossos telespectadores podem ajudar a gente. Um filme que fala de um campeonato de rugby. Sim, que é do time de futebol, do time de rugby, exatamente. Vencido pela África do Sul contra os até então... É que o ator é aquele loiro invencíveis. bonito. Vocês que sabem tudo de futebol. Como é que é o nome? Matt Damon. é maravilhoso. Aquele filme. Ele é o ator Isso é principal e conta a história do único campeonato mundial de rugby vencido pela África do Sul contra um time que até então era tido como imbatível, né? Que é os All Blacks, que é o time da Nova Zelândia, que é tido como invencível. Eles venceram. E o Nelson Mandela... É uma história verdadeira. É uma história verdadeira. É o Invencível o nome dele. Invencível. É uma coisa maravilhoso. O filme é espetacular, porque aquele filme conta mais ou menos o que era o Nelson Eu gostaria Mandela. só de encerrar esse comentário que eu estou falando a respeito do Nelson Mandela sobre o Barack Obama. Se vocês lerem, tiverem o privilégio de ler esse livro aqui, se vocês lerem o que disse o presidente, enquanto presidente, porque quando ele escreveu esse prefácio, ele era presidente dos Estados Unidos, a respeito do Mandela. Eu não conheço o Mandela pessoalmente, vou conhecê-lo certamente, mas quero dizer da minha admiração extraordinária a este homem que mesmo passando 27 anos dentro de uma cela, nunca mudou as suas convicções. Nunca mudou as suas convicções. Se ele fizesse pedido de desculpas, etc., alguma coisa, teriam perdoado ele. E graças à comunidade internacional, ele foi liberado por aquele governo racista que tinha a África do Sul. Pois olha, deixa eu Só para dizer para o Vitorino, o nome do filme é Invictus. Invencível. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós recebemos agora aqui um e-mail de um telespectador que tem um e-mail que Ninja Slot Gmail, mas se assina o e-mail como João Carlos de Porto Alegre. Ele diz assim: a verdade é que Mandela, a serviço da Rússia, quando guerrilheiro, passou a servir aos banqueiros de Londres quando estadista. Mentiroso contumaz, olha olha o e-mail. Fingiu defender os direitos individuais enquanto endossava o genocídio. Fingiu defender a união entre os povos enquanto protegeu apenas a união de cartéis e de esquemas políticos. Fingiu defender a paz enquanto lucrava com a guerra. Acenou para as nossas crianças com a mão encharcada de sangue inocente. Seu legado de horror ainda assombrará a África do Sul por muitos anos. Boa noite, João Carlos de Porto Alegre. Seu João Carlos, em primeiro lugar, isso é uma heresia. Do Mandela. Do Mandela? Isso é uma heresia. Uma heresia. Quer dizer que enquanto ele passou os 27 anos confinado na cela aqui, eu mostrei aqui a fotografia, ele estava recebendo as benesses do governo dos Estados Unidos, quando o próprio governo americano defendeu. Eu digo, as pessoas, sabe que as pessoas elas se agarram a determinadas ideias, a falácias e se introjetam dentro de si aquilo e acham que aquilo é verdade. E eu vou repetir uma frase que eu sempre digo, que seja sua, somente sua, a sua verdade. A minha verdade está aqui nesse livro e naquilo que o Nobel da Paz deu a esse cidadão. Eu, como professor de história, analista político internacional, eu não gosto nada da África do Sul. Porque a África do Sul é hipocrisia. Eu não vou chegar o que esse cara falou aí. Mandela é um herói, tudo bem. Agora, a África do Sul é a hipocrisia mais hipócrita que existe. Quando era dominada pelo branco, era um apartheid horroroso. Eu tinha nojo da África do Sul. Agora eu tenho mais nojo também. Porque a elite negra que tomou o poder, ela se associou à elite branca e manda no país. É a maior concentração de renda que tem. A miséria continua. A discriminação, agora não é pelo apartheid. Ela é social e financeira. E quem fez essa discriminação? Um governo corrupto e negro da África do Sul, que se associou às elites brancas. Então, a África do Sul, para mim, não existe, embora é um país mais rico da África. E belíssimo. Belíssimo, praias maravilhosas, tudo isso, mas eu acho que nesse aspecto político a África continua igual, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Só mudou o racismo, foi de um jeito e ficou de outro. E o Mocelin, que é o cara que mais conhece perfume em Porto Alegre, diz que a Magda tá maravilhosa.
Eu dou um drops alternativo, que é uma forma extraordinária hoje de versatilizar a cabeça do nosso telespectador. A Magda está maravilhosa, ela está usando, segundo o Mocelin, um tom surtom na roupa dela, e ele diz o seguinte: Chicão, diz pro Vitorino, briga comigo, Vitorino tem que se espelhar na Magda. Vitorino, quando você acorda de manhã, ele vai botar uma roupa e diz assim: eu sou a Magda masculina. E vai botar a roupa e uma saia? Quer que eu ponha uma saia? Não, em cores de Só um Magda. vestidinho tá bom. Quer que eu ponha sutiã? Então deixa eu te dizer, Uma saia? deixa eu te dizer, não, para um pouquinho. É sutiã ou sutiã? É sutiã. É sutiã. Porque o dele é sutiã. Deixa, mas é que ele não usa, ele quer fazer de conta que ele não sabe o que é que se diz. Olha aqui o que diz o nosso telespectador, já que estamos falando sobre a roupa do Vitorino. O Edu, agora ele já é Edu, ele não é mais Eduardo, agora ele é o Edu Bauerman. Diz assim, ó: boa noite, Magda bancada, tá muito lindo, muito fofo, um espetáculo, a tartaruga ninja com japona azul. Esse Edu, qual é o nome desse Edu, então? Pega o Edu e apaga na Como é o nome da moça? Edu Bauerman. Eu falei a moça. O tartaruga ninja com japona. É o cara que vai pra gravado cedo. Para ele, tá brincando contigo. Não. Ai, pior que é verdade. Faz Parece assim que que eu tô dentro do plástico. Ele disse que é o tartaruga ninja com japona azul. Pô, isso que ele tá brincando, mas é quando ele me xingar. Mas é uma brincadeira. Pra mim, Magda, o Vitorino usa esse tipo de roupa pra criar um frisson. Ele sabe que ele tá saindo de casa detonado. Olha aqui, ó. Artisticamente, mas ele usa isso, que é o marketing pessoal dele. O nosso telespectador que mandou aquele e-mail sobre... Cada um tem um estilo, eu sou breguinha, Presta atenção, mas sou ninguém feliz. disse que tu é brega, ele te enxergou uma tartaruga ninja com uma japona azul, só isso. Eu achei lindo. O nosso telespectador... Mas é a tartaruga ou o cágado? Não, o casco duro, tem o eu casco acho que é duro. tartaruga, porque o cágado é mais escuro. Ai, mas... Já que tu quer discutir comigo de tartaruga e cágado, eu vou te dizer que eu entendo de cágado e tartaruga. Porque tu tá querendo me provocar, né? Então é um quelônio? Pode ser um quelônio também, tá bom. pode ser. Mas nós não estamos entrando na discussão entre cágados, tartarugas e quelônios. Eu vou me afastar um pouquinho. O Idaí disse que no tom surtom tu tá demais. E ele almoçou uma vez com o Chicão tá puxando que o saco tu da exala Dolce & Gabbana. Parece que ele tá vendo aquele comercial do Dolce & Gabbana. Ah, tá bom, Chicão. Obrigada. Tá Achou bom. legal? Achei bem legal. O que eu vou dizer? Não tem nada pra falar. Vem cá, vamos às notícias? Vamos, claro, eu tô tentando, né? Pois é uma notícia, Magda. Vamos tom surtom. Vamos voltar a elas, então. Vamos lá. O dólar voltou a cair hoje. E a tendência... A Cris Bate que gosta de dólar. Essa é pra Cris. Quem não Mas, gosta. gente, olha só, a gente brinca poder aqui, viajar. mas existem algumas variáveis da economia que retratam a economia. A cotação do dólar e o índice Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, que é a mais importante do Brasil e da América Latina, são dois índices que a gente não pode desprezar. Dão um panorama de como está a economia no país. Ou seja, nós tivemos hoje a Bolsa de Valores subiu pouco, 0,36%, mas se manteve acima dos 65 mil pontos. Ou seja, tem muita negociação, muita gente comprando e muita gente vendendo ação. E o dólar baixou. E o dólar baixou, recuou para 3,15. Então, assim, a gente já teve o dólar a 3,04 e analistas chegaram a apostar que o dólar ia ficar abaixo de R$3. Aí veio as lambanças deu do o Temer. Joesley. Aí veio o Joesley, as lambanças do Temer, mas eu não duvido que nós ainda não venhamos a ter dólar a 3 por 1 até o final do ano. Seria muito bom. Muito bom para a economia. E Com assim a condenação do Lula deu uma... E assim como diminuída também o impulso na Bolsa de Valores, porque quando você negocia a Bolsa de Valores, você negocia investimentos. Quando você negocia investimentos, você negocia emprego. Falando em impulso, o Gustavo Vitorino e senhores telespectadores, Joesley Batista conseguiu na Justiça, neste dia de hoje, desbloquear os 800 milhões de suas contas. A ação popular foi extinta por decisão do juiz Tiago Bittencourt de Davi, da 5ª Vara Federal de São Paulo. O dinheiro estava retido desde o último dia 1º por ordem do mesmo juiz. De acordo com essa ação popular, Joesley e o seu irmão Wesley teriam cometido o crime de insider trading,
na área cambial às vésperas do dia 17 de maio. Lembra quando eles tiveram informação privilegiada? E não foi? Quando a sua delação se tornou pública. Ou seja, mais uma coisa favorável ao senhor Joesley. Desbloqueou os seus 800 milhões. Esses caras só se dão bem, Só se dão bem, é isso. Só se dão bem. Só se dão bem. Eu acho que a Lava Jato, esse negócio da Petrobras, está na hora de chegar no judiciário. Até agora só pegaram aquele procurador lá que se vendia. Aquele procurador que se vendia lá, só pegaram aquele. Aliás, hoje ele tentou hoje um habeas corpus e deu na trave também. Não autorizaram ele. Não deram habeas corpus para ele. Mas eu acho que está na hora de se levantar tapete, porque não é nenhum nem dois delatores que o fulano, não sei o que, fulano tinha umas decisões, tem um juiz aí, tem não pode, né? Tá na hora do judiciário dar um início a uma autolimpeza, uma faxina, ir para baixo do chuveiro e dar uma geral. Porque senão a credibilidade vai se perder. Algumas decisões estão se tornando... Essa eu não sei, de repente tem algum fundamento aí, não sei. Algum fundamento deve ter. Mas, mas o fundamento hoje no Brasil se arruma fácil. Tem que ter, né, por favor. Ixi, se arruma fácil. Interpretação, aliás, uma decisão TRF4 aqui muito legal. Um advogado aqui entrou com uma ação para suspender e bloquear o aerobarco. Aeromóvel? Aquele do aeroporto. Por quê? A alegação é de que a obra teve investimento público e o investimento não atinge um número de pessoas que não sei quem, não teve concorrência, não sei quem, não sei quem. O desembargador federal aqui decidiu o seguinte, ele disse, olha, não tem concorrência, porque só existe uma empresa no mundo que faz aeroporto. Só esse, é a única coisa que existe. Só existe o Custer. E já demorou tanto tempo para eles aprontarem essa empresa faz aeromóvel em vários lugares do mundo, na Ásia. É a única, ninguém mais faz. Ninguém mais faz, só faz ele. Então, notório saber, especialização técnica, dispensa licitação. Aí o outro argumento utilizado é de que se gastou dinheiro público para atingir poucas pessoas. Bom, então nunca mais nós vamos ter obras em comunidades retiradas, então, né? Porque vai atingir poucas pessoas. Então o TRF4 disse que não tinha, tá tudo certo. E o outro tem umas coisas assim que me irritam, que as pessoas ocupam o tempo da justiça, que já é tão pouco, atrolhando. Quer dizer, olha, um profissional da área sabe que é a única empresa e sabe que não vai dar em nada. Entendeu? Foi um advogado. É um advogado. O nome dele, não sei, mas é um advogado que sabe, né? Foi um advogado aqui em Porto Alegre que entrou com essa ação e... Ele sabe que não vai dar nada. Um assunto fala, Jéssica, deixa a Jéssica que faz um tempo que a gente não fala, mas não que não esteja preocupando muitos pais ainda, é o jogo da baleia azul, né? Fazia tempo que a gente não falava sobre isso. Mas a polícia está trabalhando forte. Foi preso um único homem suspeito de influenciar 40 jovens neste jogo, lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Menino com 23 anos. O que tem na cabeça um adolescente... Não, né? Não é adolescente, é um adulto. Um adulto de 23 anos para influenciar jovens a se matarem, a se mutilarem. Eu não consigo entender. Esse menino só pode ter problemas, né? E ainda não encontraram outros. Esse foi o primeiro caso, o primeiro jovem preso... suspeito, né, de ser curador do jogo Baleia Azul. Tomara que outros apareçam e que acabe de vez, até em uma das novelas, não sei qual, mas estão retratando isso. Na novela das 21 horas, eles estão retratando isso. Estão retratando esses casos. Dona Magda, a ONU, todo mundo sabe, a Organização das Nações Unidas, né, criou hoje o Dia Internacional Nelson Mandela. Me desculpe eu voltar novamente a esse assunto, mas é o fato do dia, né, que presta um tributo ao Nelson Mandela. O Antônio Guterres, que foi o primeiro-ministro de Portugal e é uma figura muito conhecida no meio e é o secretário-geral das Nações Unidas, diz que a melhor homenagem que pode ser prestada a esse grande homem não são palavras ou cerimônias, mas ações que melhorem o mundo. Ele aqui ressalta uma das grandes e famosas frases deste homem extraordinário, segundo a minha modesta opinião, e do mundo inteiro, que dizia o seguinte: sempre parece impossível até que alguém faça. Sempre parece impossível até que alguém faça. Por essa frase, por essa mensagem, eu continuo cada vez admirando mais o Nelson Mandela. Já que tu estás admirando, deixa eu só ler um WhatsApp aqui. Oi, sou Rosalina Rezende, amo todos. Assisto todos os dias vocês.
Marne, meu amor. Obrigado. Adorei ver você defendendo a história, a memória de um homem honrado como foi Nelson Mandela. E eu quero dizer aos senhores telespectadores que eu sou testemunha de que 95% das mensagens que estão neste WhatsApp que eu tenho nas mãos são para ou a respeito de Gustavo Vitorino. Não posso negar. O que eu fiz dessa vez? Nada, mas ou são só falando da tua roupa, ou porque gostam de ti, ou porque não é pra tu dar bola, ou porque não sei o quê. Viu, Chicão? Não, Mas não querido, Hoje ele é mais popular no Mas programa. se eu botar uma melancia aqui também, né? Eu não quero ser popular que assim, isso, né? não fala Mas assim, tu já por põe isso, dois eu que relógios, falei. né? Mas dois Pra relógios, caramba, estilo já. meu, de 20 anos. Eu procuro me vestir. Olha de aqui, acordo com ó, a tendência bancada de Milão. demonstrou não conhecer Nelson Mandela. Opa. Não, Era um comunista e terrorizado. Não vou ler mais esse porque não cara aí assinou. falou errado. Não vai Nelson dar. Mandela não não assinou. era esse, era um grande cara. Eu comecei a ler, mas não assinou. não vai Agora, dar. Magda, o seguinte, o que a CBF fez com o Internacional hoje... Oi, o que a CBF fez? É um crime. O jogo do Internacional vai começar numa temperatura de 7 graus, Ai, que tá? 8 horror. graus, vai a 7. E vai encerrar 5 graus numa terça-feira, um jogo de Série B. É para matar o Internacional. Eu acho que a CBF não tem consciência que o Rio Grande do Sul tem que ter um outro horário, um horário alternativo, de tarde, fazer um... é dia de semana, de tarde. Mas tem um monte de gente que pode ser mais cedo do emprego, que não está trabalhando, que vai ao jogo. Pois é, mas isso aí é o Ela vai ser perder o jogo. Enfim. Olha aqui, a mesa diretora da Câmara modificou 2 vezes o relatório de presença em plenário do deputado federal José Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul, para justificar a ausência dele na última sessão plenária de 2016. Na verdade, o deputado, desde o ano passado, José Otávio, vem acumulando sequência de faltas de atestados médicos, contando com as brechas que existem do regimento interno da Casa e para, com isso, manter o exercício pleno do seu mandato. Ele está com problemas renais já desde o final do ano de 2016 e sabe-se que a mesa da Câmara altera o relatório e justifica sempre as ausências do deputado José Otávio Germano. Agora, eu vi as fotos do Loreto aqui, o cara é boa pinta. O cara é maravilhoso. E a mulher dele é uma máquina. É uma máquina. Mas é por isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Quando tu vai ver o meu ensaio, tu vai ter que dizer que eu sou um cara boa pinta. Não sou o Loreto, mas... Não, Loreto é o cara. Não entende o que a gente fala, né? falou que ele não era Smart, tem uma notícia para nós aí, que é para nós parar de falar de Chama-se Loreto. trepanação. É trepanação, Chegou. Olha que notícia curiosa. O que significa isso aí, né? Abriu 75 anos depois... 75 anos depois, um casal foi encontrado, os corpos, obviamente, de um casal foram encontrados nos Alpes suíços. Em 1942, eles saíram, eles eram produtores ali da região, eles saíram, foram até os Alpes e foram encontrados 75 anos depois. A filha do casal está com 79 anos, eles eram pais de 7 filhos, a filha que está com 79 que coisa anos... louca isso, né? Disse que, olha, ela nem esperava mais, mas ela tinha vontade de dar um funeral digno para os pais, que eram pessoas maravilhosas, e que essa notícia acalma o coração dela. E, claro, devido ao degelo de algumas geleiras e tal, os corpos apareceram intactos. Que coisa maluca, né? Congelado? É, congelado, né? Já foram achados mamutes assim, intactos até. Gustavo Vitorino Mamute? tem uma telespectadora, a Cleo de Santa Maria. Ela vai tecer uma blusa para você. Aleluia. Que cor tu queres? Não pode ser verde-limão. Ela disse. Preta! Preta, para ficar bem magrinho, Cleo. Isso. Quando for a Porto Alegre, vou entregar a blusa aí na TV para o Vitorino. Isso aí, Cleo. Vermelho é melhor. Não, preta. vermelho na TV, ele vai ficar do tamanho dessa Tem uma mesa. forma listada. Preta é mais feia. Na horizontal. Cleo, nós vamos te sugerir preta. Roupa de Tá? privilegiado. Preta. E... Que é roupa de gordo, né? Não eu não sou gorda e adoro preto, eu só uso preto. É fashion. É fashion. Tu me isso acha aí. gorda, tu toda de preto. Sempre de preto, a gente gosta Não, de você usar tá preto. de xadrez, coisa com branco. Não, hoje, querido, hoje. pelica ali de- Mário, eu vou mostrar para vocês um livro que eu ganhei de presente. Olha aqui, eu recebi hoje da Viva Comunicação, da Jaqueline. O livro chama Jornadas Desconhecidas, O Caminho de Volta, do Beto Záquia. Eu sou uma curiosa
estudiosa das coisas assim, de florais, de coisas de reencarnação, de astrologia, de psicologia. E o Beto Zacchia é um filósofo e terapeuta complementar. Ele, na verdade, ele foi funcionário público do Banco do Brasil, ele é formado em filosofia, ele foi professor na prefeitura de Viamão, mas ele gosta dessas coisas. Ele é reikiano, ele é formado pela Associação de Psicoterapia Reencarnacionista. Enfim, ele gosta destas coisas. E nos últimos 10 anos ele se dedicou ao trabalho como terapeuta. Ele vivenciou na Índia psicologia transpessoal tibetana e coisas desse tipo. Então, eu adorei. Ele vai lançar esse livro aqui, que eu fiquei olhando antes do programa, Jornadas Desconhecidas, O Caminho de Volta. Ele vai lançar agora, dia 25 de julho, terça-feira, às 19h30, na Unipasul, aqui no Menino Deus, na Miguel Couto 237. Tá? E, obviamente, que esse livro depois você vai encontrar, eu acho que lá na Unipaz mesmo, eu não sei onde é que vai vender, mas eu adorei o livro, vou ler. Não sei se eu gosto dessas coisas. Ele fala de a legitimação na medicina como caminho de volta. Ele fala sobre a ciência, Plutão, ciência astrológica e psicóloga. Eu gosto dessas coisas, assim, de astrologia. A minha Dinda é terapeuta holística. Eu adoro disso, adoro já isso. Me consultei, é maravilhoso, já tomei florais. Eu uso florais, eu uso aqueles meus sprayzinhos de floral. Eu gosto muito disso. Muito obrigada ao Beto que me mandou esse livro de presente, da Consultora Editorial. Eu vou adorar. A humildade, portanto, é o que toma por acesso ao mais elevado conhecimento e a mais distinta das sabedorias. Áreas do conhecimento e sabedoria. Adorei. Muito obrigada pelo livro. Marne Barcelos, quem aniversaria hoje? Marjana Vargas. Marjana de nossa diretora hoje. Marjana Vargas. Marjana. Faz aniversário e tudo. E quem mais? Carequinha. Carequinha, um palhaço. Parabéns pra Marjana. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Marjana! Chefe! Vamos lá. Vamos pra casa da Marjana, vamos invadir. Vamos tomar Marjana, eu vou comer seu bolo. É isso. Depois nós vamos pra casa da Marjana, tomar champanhe, tomar vinhos, tudo Como o Vitorino melhor. desafinou agora, que Isso coisa mesmo. horrorosa. Quem mais faz aniversário? O Marne tá azedinho hoje, né? Por que, minha filha? Minha filha. Minha filha. Minha filha só provou Nelson Mandela. Já falei nele, né? Já, bastante. Segundo aniversariante, James Brolin, que fez lá uma série de filmes e é o marido da Barbra Streisand. Né? Até hoje, né? Aquela mulher maravilhosa, a maior cantora do mundo. Baby Consuelo, cantora... Como é que é? Barbra Streisand não é o bicho. Mas ninguém está dizendo que ela é belíssima. Ele disse que ela É a maior cantora do mundo. É a maior cantora do mundo. Na minha opinião. Baby Consuelo, cantora e compositora brasileira, nascida em 52, completando 65 anos. O Wagner Montes completa hoje 64 anos, mas não está bem de saúde. Está de cadeira de rodas. Quem? E tal. Mas ele teve problema, né? Ele teve o problema do acidente que ele sofreu, perdeu o pé. né? Acho que ainda é. É deputado no Rio de Janeiro. Não, amputado. Amputado e deputado. E deputado. Também. Foi presidente da Lerge lá. Ele tem problemas renais crônicos. Wagner, não sei não. Não é nada bem. Elizabeth Tá nada McGovern, bem. a atriz americana, completando hoje 56 anos. Essa mulher é muito bonita, eu achei que ela fosse se tornar uma grande estrela e infelizmente não se tornou. O Vin Diesel, o ator americano, famoso, que vozeirão tem esse camarada, esse Vin Diesel, hein? Verdade. Veio no Brasil, ficou com a mulher melancia namorando. Que falta de gosto. Famoso pelos filmes velozes. Disseram para ele, vai pro Brasil para comer uma fruta tropical, provar as frutas tropicais. Ele fez isso. Conrado, cantor e ator brasileiro. O Tadeu Schmidt, jornalista brasileiro, irmão do Oscar Schmidt. Então, são esses os aniversariantes de hoje. Muito bem. A nossa telespectadora, a Priscila Heinzmann, de Canoas, gostaria
gostaria de saber se vocês viram o discurso da Gleisi Hoffmann no Foro de São Paulo elogiando Che Guevara e Maduro elogiando seu trabalho. E Jéssica, o prefeito dançou Despacito na prefeitura, na rua, junto à programação do Sesc. Tá bem? Obrigada. E eu vi aqui o negócio, pô, todo mundo apoiou, achou mal barato. Tá bem. Ah, mas eu já vi muita gente não apoiando. Tá, vocês assistiram o discurso da Gleisi Hoffmann? Eu vou perder meu tempo. E eu também. Tá bom, tá. Olha, pessoal, eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas tá todo mundo bravo com a Não, tá todo mundo, não. Eu não estou de mau humor, mas o pessoal não... Essa minha aula aqui não tá nada boa. Os guris, acho que eles estão com TPM, não estão Mas nada você quer que a gente usa, assista... Não, eu não quero, mas não precisa responder assim. Você é mal criado muita com a telespectadora. A gente falou do Mandela, destruído o Mandela. Aí Mas as pessoas não precisam gostar de quem vocês gostam. Sim, meu Deus. Geralmente, elas não gostam. Isso aí tá no... Pois é. Olha, Priscila, eu não sei, eu também não assisti, te confesso que eu não assisti, mas quem escreveu esses dias sobre a falta do decoro da Narizinho, como ele chama a senadora Gleisi Hoffmann, o Marcelo Aick, meu amigo Marcelo Aick, que é um advogado, ele fez uma crônica a respeito da falta do decoro das senadoras, né, por ocasião daquela votação que deveria ter, elas tentaram barrar, enfim. E ele até quando fez a sua crônica, ele, quando citou o... Como é que chama aquele rapaz que gosta de cuspir nas pessoas? Jean Willis. Ele chamou aquele... a lhama. Ele gosta de cuspir. Aquela lhama do PSOL. Cara, se encontra com alguém, vai cuspir. Aquele rapaz que gosta de cuspir nas pessoas. Jean Lhama Willis. Jean Lhama Willis, é verdade. Mas tem pessoas, claro, a gente brincou aqui, usou uma expressão, até pode parecer até grosseira, mas tem pessoas que você não pode perder tempo porque não tem conteúdo. O que essa dona Gleisi Hoffmann diz que preste? Ela não tem uma proposta decente, ela não tem um discurso decente, ela tem aquela retórica, sabe? E aí elogiar Maduro, Pô, isso chega a ser uma ofensa. Eu imagino o povo paranaense, um dos estados mais pujantes da federação, uma economia forte, pô, eleger uma coisa dessa. Será que eles vão renovar o mandato dessa moça no ano que vem? Eu não posso. Porque não tem explicação. Porque se fizerem isso, nós vamos ter que trocar de país, né? Nós vamos ter que sair porque nós somos errados. Então, pô, a gente está lutando contra a reforma da Previdência, está lutando contra uma série de coisas. Pô, aí votam e mandam esses caras para lá. Gostou da minha foto? Essas pessoas sem nenhum conteúdo. Você ouviu um discurso da Gleisi Hoffmann, ouviu um discurso de alguns... Tem deputados aqui do Rio Grande do Sul que você viu os caras falar. Pô, só dizem bobagem, gente. Só dizem bobagem, coisas desconectadas da realidade. Porque o pó, porque o coitadinho, porque o pó, porque o imperialismo americano, porque os grandes poderes, os grandes bancos... Pô, e aí se aliam os caras. Aí eles chegam ao poder e se aliam com essa gente. Não foi nada bem hoje. Olha só, o João... Ela me irrita. Então continua lendo ali. O João de Porto Alegre, ele quer saber em que pé está a situação do Lula e o recurso. A quantas anda? Entrar com apelação e tem 5 dias para apresentar as razões de apelação. O Ministério Público também deve entrar com apelação pedindo uma pena maior. E depois as duas partes respondem com as contrarrazões de apelação de uma parte e de outra. Isso deve ser, até o final do mês está resolvido. Porque tem prazos recursais, né? Porque hoje o Moro respondeu aos embargos de declaração. Então agora está aberto o prazo para os recursos, para a apelação. Até o final do mês está resolvido o seguinte, até o final do mês sabe o que cada um fez e disse nos autos do processo. Vem para o TRF4 e aí começa a correr o prazo aqui. Tá, e olha só o Sandro de Canoas, Magda. Ele diz assim, os guris da bancada estão estressados, porque ninguém pega nada. Eles são pega-ninguém. Não, eu assumo que eu tenho... Ai, que maravilha! Eu assumo que eu tenho dificuldade com essas modernidades promíscuas aí. Que é isso? Pra pegar precisa ser promíscuo, isso? E ele mandou dizer que não vale ficar bravinho com ele, não. É, isso aí. Agora, olha aqui, vamos por partes. Que dizer na prática, vamos por partes. A gente tá encalhado. Chicão, a Leandra Santos Chicão está com um pouquinho de ciúmes do Vitorino. Brincadeirinha, adoro todos vocês, é o que diz a Leandra, tá? Aqui, ó.
Isso aqui, ó. O João Francisco, Jéssica, faz um questionamento. E eu até também, eu tinha uma outra notícia. Tu desse uma notícia sobre um homem de 23 anos, da história da baleia azul. Isso foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Tá, porque eu tinha a informação que é a mesma que o João Francisco está falando, ele acha que tu leste a informação errada. Eu acho que são duas informações, porque aqui em São Gabriel foi preso pelo DEIC um adolescente de 15 anos que fazia com que os jovens do Rio seguissem as suas orientações. Eu vou achar que é a notícia de novo e eu leio para vocês. Não, tudo bem, mas eu acho que são duas coisas diferentes, né? O nome do menino é Matheus, de 23 anos. Eu acho que são duas notícias são coisas diferentes, né? Mas no Rio de Janeiro não morreu ninguém, só foi preso por ser acusado. Não, ninguém morreu também. Tem uma informação que aqui, esse menino de 15 anos, né? Ele fazia contato com os meninos do Rio e tal, seguissem as suas orientações e a polícia realmente apreendeu o material com esse menino e é esse jovem, e o João Francisco de Oliveira nos alerta para isso. Mas eu acho, João Francisco, que são duas coisas diferentes. Eu li também essa informação sobre aqui do Rio Grande do Sul. Acho que são duas coisas diferentes. Em todo caso, a gente vai dar uma olhada. Matheus Moura da Silva, de 23 anos, preso em Nova Iguaçu. São duas coisas diferentes, João Francisco. São duas notícias diferentes. De qualquer maneira, valeu. Preso, acusado de influenciar 40 jovens. Obrigada, João Francisco. Agora, isso é interessante porque mostra como as pessoas se tornam influenciáveis com o advento da comunicação eletrônica. E isso é um retrato do que tende a acontecer nas eleições. Os especialistas entendem que o Barack Obama foi eleito pela internet. Pois é. E olha, não foi nenhum nem dois políticos que já disseram que vão investir na próxima eleição prioritariamente na internet. O próprio Bolsonaro falou isso. Ele disse, olha, não precisa de muito espaço na televisão. Hoje, quem faz a opinião das pessoas é a internet. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que tem cantões que a internet ainda não atinge. Pois é. Mas é um uma conceito... coisa é o Obama se eleger através da internet nos Estados Unidos, onde funciona a internet, onde tem Agora, internet no Brasil, na biboca do não sei onde. Teve um candidato desses independentes lá acho que na eleição antes do Obama era o George W. Bush, né? Concorreu com ele, que também fazia, na época do Orkut ainda, ele era super popular no Orkut e tal, que era um candidato que concorreu na reeleição do Bush filho. Assim, ali começou esse uso das redes sociais. E a evolução das redes sociais, a cada ano que passa, Cris, cresce a rede, cresce a participação. Então, assim, você vê o seguinte, lembra o poder, o Marley é um exemplo disso, o poder que tinham as gravadoras de música há anos atrás. Hoje as gravadoras são meros departamentos logísticos. Hoje a garotada se vende pela internet. Grande parte das bandas... a banda que vem aqui a Porto Alegre agora, Coldplay, uma banda que está lotando ginásios do mundo inteiro. Essa banda começou na internet. Assim como muitas na internet. Bandas, né? Olha o que é o estouro dos youtubers. Foi bem colocado, Vitorino. Eu me lembro na época das gravadoras, na época dos divulgadores. Era uma pressão. Tinha que almoçar, jantar e vir mostrar disco, Hoje não tem mais nada disso. Nada disso. Hoje são meros distribuidores. E o próprio disco físico, na minha opinião, está com os dias contados. Os artistas, poucos lançam discos, álbuns, né? É single, é um single atrás do outro. E a música, a comercialização na internet, por incrível que pareça, uma das frases mais inteligentes sobre isso eu ouvi de um cara improvável, que é o Ron Wood, dos Rolling Stones. Há uns 15, 16 anos atrás, eu entrevistei ele no Rio de Janeiro, ele foi fazer um show, e ele disse, no futuro, os artistas vão viver de cachê de show. Vão usar a rede para divulgação. Não, ele até nem considerou o aspecto rede, mas ele disse o seguinte, que as gravadoras e a remuneração pelo disco, tal qual se conhece, ia acabar. Ele falou isso, acho que uns 20 anos atrás, eu não fiz a conta, mas cachê de show e a comercialização dos videoclipes nos canais do YouTube oficiais de cada artista. Por exemplo, a Anitta lançou esse single dela que ela gravou em Nova York, tem, 80 milhões de visualizações. O YouTube paga. Porque existe uma discussão, inclusive, até hoje, Cris. Historicamente, eu acompanho essa discussão há mais de 30 anos, que é a seguinte...
O artista, a rádio tem que pagar para tocar a música do artista ou o artista tem que pagar a rádio para tocar a música dele? Sempre teve essa. O sucesso do artista é feito pela rádio? Acho que sim. Muito bem. Então, o artista que deveria pagar para a rádio tocar a música dele. Eu acho que sim. Mas muitos pagam. A legislação do direito autoral, o ECAD, cobra das rádios para tocar a música dos artistas. E eles fizeram o sucesso dos artistas porque tocaram na rádio. Então, é uma discussão sem fim. Que vai longe isso aí. A doutora Glória, que é a presidente do ECAD, nós nos encontramos sempre na Festa Nacional da Música, a gente aborda o tema, é claro, ela tem uma posição em defesa do ECAD. Mas se você falar com os radiodifusores, você vai ver que a opinião deles é unânime. Para um pouquinho, eu toco a música dos caras, faço os caras fazer sucesso, vender show. E ainda pago. Ainda tem que pagar para eles? Ainda tem que pagar para eles. Aí os artistas dizem o seguinte... É tipo o ovo e a galinha. Por aí. É tipo o ovo e a galinha. Aí os artistas dizem o seguinte, não, mas as rádios vivem por causa da nossa música. Não, a rádio pode tocar a música do outro que não cobra nada. Claro, que não cobra nada. Que seja dado o direito, então, da rádio tocar quem ela quer, pagando ou não. Exato. Então, essa é um buraco que nós temos na nossa legislação que precisa ser esclarecido. Ainda é nebulosa essa discussão. Deveria haver, eu acho que, ou um prazo, ou um tempo, de ter um meio termo, né? Na verdade, eles não se entendem. Uma coisa entendem. depende da outra. Porque eles não se entendem. É o ECAD processando as rádios e as rádios recusando tocar certos artistas porque, querem cobrar da rádio, vou tocar o cara e depois o cara me cobra. Ele me cobra, então, E não é barato, hein? Não, tem que haver um ponto de equilíbrio nisso aí. Tem que haver um ponto de equilíbrio. A coisa funciona diferente. E eles estão tirando do ar as rádios. Estão devendo para o ECAD, a juíza uma ação, tirou do ar as rádios. Nos Estados Unidos existe uma taxa pequena e a rádio tem a liberdade de tocar quem ela quer. Mas é uma taxa pequena, agora no Brasil não. Vitorino, olha aqui, ó, nós estamos falando aqui de eventos, de coisas, de bares. Os nossos telespectadores, o Billy, dizia assim, alguém tem que dar um grito. Para a Magda Atualidades Pampa, precisa divulgar em seu programa o relato abaixo antes que ocorra, lamentavelmente, uma nova tragédia nas proporções de uma boate Kiss. Opa! A cidade de Carlos Barbosa, que tem a empresa Tramontina como sua bandeira, não merece ter um evento que leva o nome de Fast Queijo, que é um grande evento, eu gosto. Eu tive uma vez em lá. que presenciei com minha família neste 7 de julho. O tal evento está sendo realizado até o último dia deste mês no salão paroquial de uma igreja. Numa igreja. Espaço extremamente acanhado para este tipo de evento, onde mais de 1.000 pessoas em fila indiana, encurraladas, deixa eu ver aqui, ó. Mais de 1.000 pessoas em fila indiana, encurraladas e quase empilhadas dentro deste espaço, dentro daquele pequeno espaço, vão degustando os tais queijos, sucos e vinhos, sem mesas e nem tampouco cadeiras para sentar. Paga-se de entradas R$120 por pessoa, Mas com direito a quê? Sem nenhum... Boca livre. Mas boca livre, assim. Sem nenhum desconto para velhinhos de terceira idade ou quarta idade, para comer de pé, tipo animal cavalar. E o nosso telespectador que está escrevendo. Bom, é o estilo da festa, ok. Mas imagina aquelas festa de pessoas colônia, bebendo e assim. comendo de graça. O forro do tal salão tem uma confecção plastificada e é de estranhar como o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura da localidade deram alvará para o tal evento. No caso de incêndio ou de qualquer briga naquele local, não é preciso prever o que poderá ocorrer. Obrigado pela atenção, Billy. Tu já fosse nessa festa? Gravei. É uma festa característica de Carlos Barbosa. Ela fica bem no centro, tem uma igreja, a igreja oficial de Carlos Barbosa, e você vai no salão paroquial. Carlos Barbosa, eu acho muito bacana essa festa, porque ela é uma festa tradicional, as danças, muita comida. Mas tu acha que tem risco? Tem alguma cozinha, alguma coisa? Tem risco. Cozinha alguma coisa, não? Então, nós aqui no estúdio vai ter risco. Essa lei também não confere, porque aquilo não é uma casa Não se cozinha nada lá, só se bebe e come queijo. Não se cozinha nada. É um pavilhão que o pessoal fica comendo e bebendo. Bom pro Vitorino lá, que ele gosta de comer e beber.
Bastante. E é verdade, eu gosto. Sim, claro, não tem nada, não Pra é mim, pecado não, comer sou um bebê. cara Sem enxuto. nada. Não, mas eu digo assim, Não tem isso. não tem nenhum. fogo, não tem Não isso tem de nada tudo. disso. Então, As pessoas ficam em pé porque é uma tradição. Tem o gorgonzola lá, tem o gorgonzola. Tem tudo que é tipo de queijo. Carlos Barbosa é um dos maiores produtores de queijo do Brasil. Não, E isso outra, é maravilhoso. Legal. Eles recebem muita gente isso é na água da festa de boca. queijo. Imagina se forem as pessoas e tiver lugar para sentar. É, tudo em Pessoas pé, vão se porque é abaixar lá e tipo vão um ficar Kerb, é um comendo salão e Kerb. bebendo. Não sai nunca mais. Que é muito legal. Larga, assim. O que houve aí, a Tá paralela? dando fome, eu e o Mário tá dando fome. O Mário disse que é apaixonado por gorgonzola. Eu também e eu adoro lembrei que das gorgonzola. melhores coisas que eu conheço com gorgonzola é o fettuccine, aquela massa bem larga assim. Eu adoro feito com molho gorgonzola. cebola caramelizada Só. com gorgonzola. Tinha uma amiga minha Deu uma que fome. eu levei Mas para eu comer escuto aqui não gorgonzola. é o chefe, Masterchef, nada. Eu só falei da Mas se alguém souber fazer esse prato, por favor, eu aceito o convite de bom grado. Viu? Uma amiga minha fui levar para comer Fettuccine ou gorgonzola. molho gorgonzola? Aí ela disse assim, mas que queijo fedorento. Ai, Não gorgonzola é gostou. muito fedorento. Tem Quanto cheiro. mais fedorento, melhor a qualidade. Mas é verdade. É, nem tudo é Maravilha. assim, mas esse Nós- Olha a maldade, olha a maldade Nós dele. estamos Depois eu que falando sou do brabo. que... Eu só quero te avisar o seguinte, que o que a molho é- nossa dona Solange está no estúdio. Da nossa- A dona Solange está no estúdio. É? É, e a nossa censora. Tem- Tu já sabe que vai tomar gancho, né? eu tomar gancho. Porque comigo tu vai pro sol, e com ela tu vai pro gancho mesmo. Só eu vou com ela, eu vou pro sol. Tu vai pro sol. Tu vai pro sol. Sadi Garcia, muito obrigada pelo elogio, obrigada pelo teu carinho. Marne, eu e meu marido compramos o livro E Assim Falou Zaratrusta, do Nietzsche. Isso. Ainda não lemos. Podia nos dar uma sinopse? Ah, mas... Desde já, obrigada, Bruna e Tiago de Porto Alegre. Bruna e Tiago, vocês compraram o livro, vão ler, Esse deixa de ser livro é muito preguiçosos. chato, eu não recomendo esse livro. Tu não tem que- Porque Nietzsche usou um deus antigo persa, Zoroastro, que trocou o nome de Zaratustra. Zaratustra. É um livro cheio de frases, é um aluguel esse Mas livro. eles compraram, eles querem ler. Isso é Não filosofia. perguntaram nada pra ti, tu chama Marne. Mas eu sou professor de história. Mas a filosofia foi feita para filósofos. O senhor não é Mas filósofo, o senhor é você não se aplica historiador. mais. Como é que vai se aplicar Mas na a época pessoa que gosta de ler. Eu Esse gosto livro de aí. ler. O senhor não gosta de ler. Eu gosto, O senhor não gosta. O senhor não gosta. Zaratustra é excelente. Eu tento passar pra elas, não consigo. Ah, o que houve? Posso falar aqui do fisco brasileiro? Quer falar antes? Fala antes, então. Não tenho nada a dizer. Não. Não tem nada a Não, dizer, fazer. Gordinho. calo. Eu queria dizer que o fisco pegou brasileiros com imóveis não declarados em Miami. 2.100 pessoas adquiriram imóveis em Miami. Sabe quanto gastaram lá? 730 milhões de dólares. O valor médio de cada apartamento ou casa, 780 mil reais. 43% desses imóveis foram adquiridos por meio de sociedades limitadas e não declararam no imposto de renda. Então, imagina 2.100. Os brasileiros, o Brasil é os brasileiros, a segunda população que mais compra imóveis em Miami. Sim, O brasileiro é mais barato um imóvel em Miami. É verdade e que no aqui, Rio de Janeiro, que Porto Porto Alegre. Leste é mais barato que aqui. É verdade, isso é Compra verdade. 100 mil dólares na Brava, um baita apartamento em Punta del Este. 100 mil dólares, tu não compra um apartamento em Atlântida. Não compra, Vitorino. É verdade. Um apartamento legal não compra. Tu estava para comprar. Todos é 900 mil um apartamento médio. Tu não compra um 900 apartamento mil. legal em Porto Alegre. Não compra, com 300 mil tu não compra nada, só numa Um quebrada. apartamento no centro de Torres custa R$1 milhão. É um absurdo É um comparar absurdo. Torres com Punta del Este. Não dá. Agora, Família Azevedo, um beijo, abraços para a família Azevedo aqui que pediu o nosso. falando em Estados Unidos, quem trouxe Estou uma notícia... mandando abraço para os nossos Mandando um abraço. telespectadores. Senhor Azevedo, por um favor. abraço. família Agora Azevedo. pode falar. Quem está trazendo uma notícia boa é o nosso ministro da Agricultura lá, o Caldo Maggi, lá está voltando dos Estados Unidos. Blairo Maggi. Blairo Maggi. Mas será que é verdade Tá a voltando- notícia dele que vai não, liberar a carne? Bom, assim, eu acho que... Eles agora estão com essa de Ele trazer disse que notícia foi boa feito, para agradar. foi feito um cronograma e que até o final do ano a gente deve ter a notícia da retomada. Como todo mundo sabe, a carne brasileira foi proibida de entrar nos Estados Unidos porque os americanos são muito rigorosos no aspecto sanitário. O aspecto fitossanitário para eles é prioritário na compra de legumes, Corretíssimo, verduras, carnes. Está muito certo, né? E os americanos não gostaram porque a carne brasileira apresentava alguns abscessos que têm origem na vacina.
A vacina Chama contra a esse febre cara. aftosa, produzida aqui no Brasil, ela deixa um tumorzinho, um abscesso. Meu, coisa e tal. horrorosa E aquilo. aquilo eles não tiravam da carne. Transforma a carne com tumor. Carne com câncer, não é uma Exportava barra, a carne assim. E aí os americanos suspenderam. Então, vamos ter que alterar no Brasil uma série de coisas. A fórmula da O Maggi é esse cara das fazendas da cocaína. É o fim da picada. Vão ter que... Douglas Krum. Posso falar com o Douglas Krum? Posso? Quem é o Krum? É um moço que tá brabo, ele é bonito, ele tá numa foto, ele tá assim, ó. De biquinho. Douglas Krum. Presta atenção no serviço. Biquinho, o Presta Vitorino atenção no entende. serviço, Douglas. Vê a cara desse Aqui o cara aí. Douglas, ó. Aí ele escreveu assim, ó, pra nós, assim, quer ver, ó? Vou ler. Boa noite, pessoas. Com este frio todo, vocês se prestam para fazer esse programinha? Que cara, nada a ver. O mundo tremendo. Todos os governantes prorrogando coisas importantes e você só assinando a lista de chamada? Gente, sério, essa Por pessoa... favor, hein? Isso aí é uma merda. Vão para casa A cara da Magda tá impagável. e coloque uma reprise. Barbaridade. Douglas Krum. Ele não trabalha quando tá frio, né? Ele não tá bem, ele não tá bem. Quem sabe não vem fazer o nosso trabalho. Eu fiz tudo que tu mandou. Tá? A seu- carinha O seu e Krum... toda a coisa. O seu Krum aí E tá tu é com bem problema. bonito, Douglas. Por que tu é tão mal-humorado? Esse cara tá de mal com a vida, esse cara. Não Não, tão funciona. tão bonitinho e tão mal-humorado, querido, mimoso. Ele tá com um problema. Tá com um problema. Tá cru, ele não Mas tá. viu, eu li a sabe? mensagem dele, tá que não Eu gostou. admito que foi horrível. Pelo amor de Deus. Ah, eu acho que agora ele ficou mais feliz. É, Agora agora ele ficou nunca bravo mais de manda. vez. Agora ele nunca mais manda mensagem. Gostou da pro carinha dele? programa. Sim, ficou impagável. Eu achei aqui a notícia, Magda, da apreensão dos equipamentos que foram encontrados no Do Rio Grande menino do de Sul, 15 anos, né? Da Outra Operação Aquários, que é da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas que foi em vários lugares do Brasil, vários estados, e veio para o Rio Grande do Sul, em São Gabriel, e aí eles fizeram a ação lá, sendo levado para a delegacia um adolescente de 15 anos, apontado como um dos curadores do desafio das 50 tarefas, né, da Baleia Azul. Eles simplesmente pegaram notebooks, um computador, É, dois isso aí, que é celulares. outra coisa, né? Tinha imagens de pornografia Isso aí, infantil isso aí. no computador, mas é outra história. outra história, O isso aí. único preso mesmo foi este do Rio de Janeiro. Isso aí. Eu também achei que eram duas coisas diferentes. Boa noite. Assisto o programa todas as noites com meu esposo Alex e filho Patrick. Por favor, peça ao Chicão mandar um abraço pro meu filho de 8 anos. Ele, meu filho, agora quer usar 2 relógios também. Ah. Beijo a todos. Aí ela disse que Prova por favor. Obrigada. que uma criança- Beijos, Rejane, Alex e Patrick. Patrick é o nome de um santo da Irlanda, que é o pai da Irlanda. Patrick, você tem bom gosto, que 2 relógios servem como um relógio backup. Tudo tem que ter 2 na vida. 2 mulheres, 2 relógios, 2 casas. Não fala isso. 2 olhos tu já tem, mas o que tu quer? Quer uma? Aliás, Uma quebra, tu tem outra. A igreja mais famosa de Nova Patrick, York. meu cara, e Alex, Tem A nenhuma. influência, já olha, Patrick é a o- influência dos jovens aí da São Baleia Patrício, Azul, o Chicão Patrício. está influenciando. O que que eu Patrick estou- também. Ele tem que ter 2 mulheres quando ficar mais velho. Ele tem criou 2 a influência relógios. da Baleia bobagem Careca. dessa. É bobagem, é porque o Vitorino não tem ninguém. Eu não estava O prestando Vitorino não tem atenção. namorada backup, que é a nova moda Ai, aqui no desculpa, mundo Rejane, todo. desculpa. Vem cá, e a mulher tem que ter um namorado backup também? Alex, Patrick e Eu acho que Rejane, não. desculpa. A mulher é a célula da Direito à sociedade. brincadeira. Não, Olha, a Mais mulher é perigoso que a baleia Não, azul é a tô baleia falando careca, hein? disso. Cuidado com a influência. Se você é solteiro, Olha só, você esse cara pode dizendo ter... influência, esse cara vira Se filho do você é chefe. uma aí. pessoa solteira, você pode ter relação com quantas pessoas você quiser. Agora, uma namorada é uma namorada e não... Qual a diferença de estar solteiro e ter uma namorada? Ela dorme na casa dela, dorme na tua casa? Ai, a da DR. relação. É, tá bom. A hora da DR. E Patrick também é o nome do melhor amigo do Bob Esponja. Ai, Patrick. Mas que notícia é essa do Bob Esponja? Aí é brincadeira. É, vai aí. Ai, não, larguei depois dessa. Não, essa aí tem que ir embora. Boa noite, Encerra o programa. bancada. É fato que algumas pessoas amadurecem muito bem, conservando traços de beleza.
outros nem tanto. Por isso, gostaria de ver uma foto do Chicão quando jovem, Eu quando era era o Bebê modelo. Johnson. Modelo eu fui. Parabéns pelo Faz programa, quantos anos? sério e descontraído ao mesmo tempo e líder de audiência no horário. Eu Suzana ainda sou Peixeira. modelo, eventualmente. Fiz foto até para uma campanha do Hugo Boss no Dia dos Pais, faz 3 anos. E estou lançando o meu Então, site. essa coisa de nude na tua O vida meu é- site nude, que é normal na minha vida. Isso aí. tá A Beleza pelado, né? acompanha eu todo dia, querido. Eu? Acompanha eu. Me acompanha. Não, mas olha só, é uma Acompanha pegação. esse Mas é que negócio. acompanha eu, parece Mas eu gosto de falar assim. Eu gosto de falar assim. É o eu estilo gosto. É o dele. estilo meu. Deixa de ser safado, errado. Cris É o Bart. estilo meu. Cris Bart fica assinando embaixo. Tem um ainda, sonho né? meu, sonho Mentira. meu. Eu vou pro espelho com Não quarto, incentiva. num quarto vermelho que eu durmo e vou pro espelho, é o meu estilo. Boa noite! Beleza ao decorrer do tempo. Concordo plenamente com o Vitorino. A beleza não tem idade. O Vitorino, a beleza não tem idade. Agora é com o Vitorino que eu tô falando. Não tem idade mesmo. Conforme disse Marley, há pessoas cuja beleza se acentua ainda mais com o tempo, sendo essa a mais plena verdade. Há pessoas que ficam ainda mais belas com o decorrer do tempo. Verdade. Com a vantagem de adquirirem sabedoria conjuntamente, que tal como o vinho se aprimoram com o passar dos anos. Envio abraços a todos, principalmente a Cris Bart, a quem desejo melhoras e aconselho um banho de sal grosso com muita oração e arruda, Tá, que pode nunca deixar. é demais. Não, Karen nunca. Santos. E é verdade, a beleza, ela vem de dentro, né, Não, Vitorino? e tem uma coisa, existe um É, componente. que aluguel, cara. Mas é Aquele verdade. papinho. As pessoas confundem o esplendor da juventude com beleza. É. Nada tem a ver uma coisa com a outra. verdade. Porque quer ver uma coisa? Vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês vão atenção. sacanear, de repente você vai até terminar o programa por causa disso. Ah, meu Mas quer Deus, ver não uma posso coisa? terminar. Vitorino vai Por se exemplo, você vai trabalhar deixa ele sozinho falar. no mundo dele. Considerando a sua idade e a sua intelectualidade, o Marley Barcelos é um homem bonito. É belíssimo. Vocês não fazem ideia o que a gente recebe como Prazer, torpedo de mas eu vou mensagem dizer aqui. que Teve uma independente moça, de- teve uma amiga que inclusive disse, olha, eu tenho uma amiga que é apaixonada pelo Marley Barcelos. Então assim, olha bem, eu tô falando do componente que supera o esplendor da juventude. O esplendor da juventude é para quem gosta de carne, vai no açougue ali, compra uma picanha, é a mesma coisa, Como entendeu? Chicão. É verdade. Individualizar. Mas eu acho que olha aqui, vocês se rompem aqui, eu tô desmanchando, beleza, ela é perene. Como Chicão. Ela é perene. Existem mulheres de 50, 60, 70 anos lindas. Pega uma de 70 e pega pra ti. E verdade. Não vou entrar nessa operação Acho que eu não tua. estou falando em Não pegar tá te ninguém, eu só estou falando... De beleza, só do tô falando belo. do que é a beleza. Do que é... Quando ele fala E tem assim, mais. parece a bancada E existem mulheres... Ele só pensa em sexo. Existem, mas não come ninguém, isso é... Isso aí, O que acontece? Ah, nossa diretora, eu sou produtora do programa. Como é que é? Tu fica me intimando? O Chicão Tofani? Parece uma criança, olha ele, Não olha come ninguém, esse cara não sabe que a mulher faz 2 anos. Chegou? Continuando onde eu estava... Fala. Cala a boca, tu também, Gustavo Vitorino. É que assim- Sérgio Lima diz o Logo, chega. Vitorino. Eu estou falando uma coisa bacana aqui. Não, estava falando uma coisa bem legal até que tu pisou Entreguei no o tomate. rapaz lá, tá bom. Acabou. Falando sobre beleza, Sérgio Lima diz o Caretinha, seguinte. viu? Oi, me permito dizer 2 coisas. O Chicão arrasou com o comentário de sua doença. A Jéssica Weber é uma lembrança linda de Marlene Dietrich. Opa! Ah, viu? Muito Agora obrigada. a coisa ficou bonita. Como é que é o nome do telespectador? Ah, Lima. Lima. Surgiu do Lima. Muito obrigada. Bem-vinda, Jéssica, aqui em Pelotas. Nós te adoramos. Principal sua dobradinha. Principalmente, deve ser principalmente que ele escreveu, mas escreveu principal. Principalmente sua dobradinha com Vitorino. Vitorino, eu faço Vai, daqui, tu que faz mau daí, gosto. vai. Aqui, Tá, o casalzinho, Chicão. Casalzinho 2 esse aí. A mulher tá Obrigada, comigo é beijo. casalzinho 20. O Beijo Vitorino é pra todos. casalzinho 2. Tu não consegue ficar Obrigado quieto, pelo não. carinho, Tu pela tem que gentileza. fazer a trilha sonora de tudo que é a operação. Aí depois as Que é pessoas pra em me casa não queimar? entendem Não o que é a pra gente te queimar, fala, ó. ninguém disse nada vendo? aqui. A inveja é uma ameba. Chicão, Gustavo Vitorino, tu tá ficando verde da cor da tua blusa. Tu tá com algum problema no fígado. Vitorino vai... Olha aqui, sabe o que nos chamaram? De bancada maluquinha. Bancada maluquinha. Ziraldo. Mas muito alegre. Maluquinha. Boa noite, bancada alegre. Pode falar. Não, maluquinha mesmo é a senadora australiana, né? Que ela resolveu renunciar
ao cargo porque ela descobriu que ela era canadense. Que legal. Simplesmente ela achava que era australiana dela. E se elegeu? Canadense, Se elegeu? Se elegeu, e aí, como ela descobriu, diz que a Constituição da Austrália obriga que os legisladores federais tenham apenas o registro nacional do país, né? E que abram mão se eles tiverem dupla cidadania. E ela não sabia que tinha dupla cidadania. E aí outro senador interessante. Ela teria que abrir mão da cidadania canadense. Isso não é raro, não, viu? No Brasil é assim, você quando assume uma cidadania, para assumir um cargo... Muito bem. E você, para continuar na nossa companhia, vai ter que dormir agora e amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, estar ligado no Atualidades Pampa. Beijos, durmam bem, até amanhã. Tchau, tchau.